a paz de Cristo na sua vida. Eu quero, antes de meditar na palavra do Senhor, fazer um agradecimento aos amigos, às pessoas que têm repassado estas mensagens que eu tenho postado. E quero em especial agradecer aos pastores, aos líderes, porque eu também vejo muitas mensagens dos colegas, dos dirigentes, porque nós aprendemos ouvindo os outros, lendo a palavra do Senhor. E também quero encorajar você a ter o seu papel e a sua caneta para que você possa anotar os textos, em especial os textos aqui citados, para que você depois possa com calma conferir esses textos. O objetivo primeiro de toda a mensagem da palavra do Senhor é para que você conheça mais Deus, conheça mais a Jesus, e assim o seu amor, a sua devoção, a sua adoração a Ele seja melhor. Nós estamos estudando a respeito da oração mais conhecida, certamente que o texto mais conhecido, que é a oração do Pai Nosso. E talvez muitas pessoas não saibam, não consigam identificar em que porção da Bíblia está esse texto. Esse texto nós encontramos ele em Mateus, no capítulo 6 de Mateus. Lucas também tem um texto menor, mas esse texto nós encontramos em Mateus, que é a oração do Pai Nosso. E a oração começa no versículo 9. E Jesus vem dizendo como é que os discípulos deveriam orar, e no versículo 9 ele diz assim: orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele segue falando todas aquelas coisas que nós já conhecemos bem. Na semana passada, ou na mensagem passada, eu falei a respeito de pai. E vi que muitos de nós temos frustrações com o nosso pai terreno. Muitas pessoas, conheço muitos amigos em que os pais eram alcoólatras, ou que os pais abandonaram a família, ou que os pais eram violentos. Certamente que muitos deles, por serem duros, serem rígidos, tentaram fazer o melhor. Mas nós temos também que ver a geração dos anos 40, 50 e até 60 do século passado, dos anos 1900. Foi uma geração que estudou pouco, uma geração que os seus pais haviam sido bastante duros também. Como diz um filósofo desse tempo, o homem daquela época era um homem de mãos calejadas. Mas, entretanto, os homens dessa geração são homens com a testa franzida, preocupados. Mas eu quero dizer para você que você olhe o seu passado com misericórdia, para o seu pai, se já perdeu o pai, se já foi ou se continua aí. E muitos dos pais duros, pais violentos até, hoje necessitam da ajuda dos filhos, da ajuda dos netos para ter uma vida com dignidade. Então digo a você que perdoe o seu pai, perdoe o seu passado e olhe para frente. Olhe para Deus, o Pai amoroso que Ele é. E você, pai e mãe, seja o pai que seus filhos precisam. Você, mãe, seja a mãe que seus filhos precisam. Na Bíblia nós não encontramos um livro ou uma seção que fale com pormenores, com detalhes a respeito do céu ou a respeito do inferno. Mas quando nós fazemos um estudo, nós vamos encontrar que ali nós temos bastante informações. E se
a oração começa dizendo: Pai nosso que estás no céu. É bom que nós conheçamos a casa do Pai, porque se nós cremos, nós temos a certeza que nós vamos morar no céu. É bom que a gente conheça um pouquinho do céu. Como é que é este lugar? A Bíblia, nós encontramos pelo menos 3 definições, ou pelo menos 3 reinos ou lugares que se refere a céu. Tem este primeiro céu, que nós podemos chamar o céu que nós vemos. E aqui onde eu estou hoje, aqui na Ponta Negra, está bastante nublado. E é provável que venha chover logo. E o profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 10, ele faz uma referência a isso dizendo o seguinte: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazendo-a brotar flores e produzir semente para o semeador, para o pão que come. Então esse primeiro céu é o céu de nuvens, é o céu onde são formadas as neves, é o céu que nós vemos. Mas nós temos também um segundo céu. E esse segundo céu é uma dimensão um pouco maior, um pouco mais em cima, e que nós poderíamos chamar de o espaço sideral. O espaço sideral é onde nós temos os planetas, as estrelas, todas as galáxias. Nós vivemos, a Terra, nós estamos inseridos, incluídos na galáxia Via Láctea. E o Sol é a estrela, como dizem, de quinta grandeza, que ilumina, aquece esta nossa Via Láctea. Os cientistas dizem também que existem mais de 100 bilhões de galáxias. E as galáxias, a distância entre elas, ou a distância para você percorrer algumas delas, os cientistas definem como o espaço-luz, a velocidade da luz. Lá não se fala em centímetros, em metros, em palmos ou quilometragem, mas é a velocidade da luz. E algumas galáxias, para chegar de uma ponta a outra da galáxia, leva mais de 2 milhões de anos-luz. Imagine a grandeza dessa galáxia, em que você está em um lado da galáxia, e para você chegar ao outro lado na velocidade da luz, seria necessário mais de 2 milhões de anos-luz. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, quando ele fala que a nossa luta não é contra seres humanos, ele chama de a nossa luta não é contra a carne. Efésios 6,12, ele diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo aqui está dizendo para nós que no primeiro céu e no segundo céu, essa segunda dimensão, nos planetas, galáxias e tudo mais, esses espíritos passam por ali, andam por ali. Mas nós temos também o terceiro céu. Esse terceiro céu, ele é o paraíso, aonde Jesus falou para aquele ladrão quando ele estava crucificado: esta noite, hoje estarás comigo no paraíso. O texto de Lucas 23. O segundo céu, quando eu mencionei para você, eu tenho um amigo que sempre vai aos Estados Unidos e, embora ele não seja, digamos assim, um cristão firme, ele não faz parte de nenhuma religião, de nada disso, ele vai fazer os cursos da SWAT, porque ele é preparado ali, ele é policial. Então todos os anos ele vai fazer reciclagem dos cursos da SWAT que ele fez.
Mas ele tira um dia, ou às vezes 2, para visitar Houston, ali na sede da NASA. E ele passa o dia todo ali porque ele fica deslumbrado com o universo. Mas veja que coisa, que o ser humano, ou os cientistas ali, era para eles olharem pelos grandes telescópios. E esse meu amigo diz, olha, você vê a Lua como se ela estivesse próxima de você mesmo. Então, era para aqueles homens, os cientistas, as pessoas que têm essa possibilidade, essa oportunidade de ver, olhar para aquilo ali e se curvar diante de Deus. Deus, que grandioso que o Senhor é. Deus, que poder que o Senhor tem de fazer toda esta beleza e o Senhor ter domínio de todas essas coisas. Mas ao invés disso, eles dizem, foi uma explosão que criou todas estas coisas. A mente humana, como diz o apóstolo Paulo, os homens, achando-se sábios, tornaram-se loucos. Mas eu falei do terceiro céu, que é o paraíso que Jesus fala para aquele ladrão que estava com ele na cruz. É impressionante quando nós meditamos a respeito destas coisas, que neste local do terceiro céu, que Jesus chama de o paraíso, e nós temos um texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 16, que conta aquela história do rico e de Lázaro, e é uma história excepcional que você deve ler com cuidado, examinando para fazer o exame da sua própria vida, porque ali conta muitos detalhes da eternidade. Jesus conta por conhecimento da eternidade. Mas eu quero, antes de falar do paraíso e do terceiro céu, nós encontramos, acima de todas essas coisas, o trono de Deus. Isso aí é que o profeta Isaías, ele fala no capítulo 6, começando o versículo 1, quando ele diz que no dia em que o rei Uzias tinha morrido, ele viu o Senhor. E viu o Senhor no seu alto e sublime trono. Deus, ele está em um trono separado, mesmo daqueles que estão no paraíso. Embora o grande Deus, pelos poderes, pelos atributos, como nós chamamos na teologia, ele tem, Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Só ele tem essas qualidades. E nós não podemos pensar assim que Deus está em todo lugar, ou Deus pode estar nas coisas, nas árvores. Tem gente que adora essas coisas. É loucura do ser humano. Mas nós podemos pensar que uma definição muito boa é: todas as coisas estão aos olhos de Deus. Então aqui um exemplo é simples, mas para que você e eu possamos entender uma definição melhor, é como se você tivesse a sua mesa da sua casa e ali estão as coisas e você consegue ter uma percepção de todas as coisas. Mas o grande Deus, pelo seu poder, ele tem uma percepção de todo o universo. Agora você imagine o poder e a grandeza desse Deus que vê todas as coisas. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 da carta que ele escreve a Timóteo, então 1 Timóteo capítulo 6, ele falando de Deus e exaltando Deus, ele diz o seguinte a partir do versículo 15: Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que o ser humano pecador, ele não pode ter essa visão de Deus. Aqui o sentido também é ter intimidade com Deus, porque Deus está em um trono, em uma luz inacessível, como o apóstolo está dizendo aqui para nós. Não é que Deus viva no escuro, ou que Deus goste no escuro e fica ali no escuro fazendo as suas coisas. Não, o grande Deus não precisa de luz, porque Deus é muito maior que o universo. Então nós temos o primeiro céu que nós vemos, o segundo céu que são as galáxias, os planetas, todas essas coisas. Nós temos o terceiro céu, que é o paraíso, e nós temos o trono de Deus que está em cima, acima de todas as coisas. Mas a pergunta de muitos de nós
é o seguinte: quando as pessoas morrem, para onde é que elas vão? Elas vão para o primeiro céu, elas ficam vagando. O que acontece com ela? A alma dorme também. Tem muitas tradições que dizem que a alma dorme. E eu quero me ater a esse texto de Lucas, capítulo 16, que eu já falei. E do versículo do 19 em diante, Jesus conta uma história de dois homens. Esses homens eram vizinhos, que está na Bíblia registrado como a história de Rico e Lázaro. Esses homens eram vizinhos, somente que a diferença é que um morava na mansão, o rico, e Lázaro morava na calçada. E o texto é impressionante porque diz assim: deixaram aquele Lázaro, aquele deficiente ali. Mas o texto segue dizendo que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico também foi levado para o Hades. Hades, como esse próprio texto define, é um local de sofrimento. E eu quero aqui enfatizar para vocês e dizer para vocês que quando nós morremos, ou quando as pessoas morrem, mesmo aquelas que não são do Senhor, as pessoas, elas continuam com a capacidade plena de conhecimento das coisas. A alma da pessoa, ela é melhorada, seja no sofrimento, seja nas bonanças, nas bem-aventuranças. Então, a morte, ela não apaga a consciência das pessoas. Porque quando nós lemos esse texto, o rico diz o seguinte, versículo 23 e 24, Lucas 16, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste calor. Então este homem, ele sabia que estava sendo atormentado. Este homem sabia que estava com sede. E uma coisa, quando aqui no caso deste homem, além do seu sofrimento, dele querer coisas, que a nossa alma, ela deseja coisas. A nossa alma, ela deseja muitas coisas. E a nossa alma, ela nunca está satisfeita com as coisas, a não ser quando nós nos encontramos com o Senhor. Aí o Senhor traz sossego pleno para a nossa alma. Mas esse homem estava separado de Deus, ele viu que as suas necessidades, elas tinham sido mais ativadas. Veja que aqui ele não pede um copo d'água, ele pede apenas uma gota d'água. Então essas necessidades, nesse lugar de sofrimento, a necessidade de fome, a necessidade de sede, a necessidade de alguém, elas serão ativadas. Mas uma coisa também é que nesse lugar, aquele homem teve as suas lembranças melhoradas. Porque ainda que a pessoa sofra dessas doenças terminais, e ela consiga esquecer as coisas, ou já esquece das coisas, ou pela própria idade, mesmo quem não é doente, vai esquecendo das coisas, mas quando a pessoa chegar neste lugar de sofrimento, ela vai ter as suas memórias, todas as suas lembranças ativadas. E aqui é impressionante que esse homem também ele lembrou da sua família. Ele não esqueceu da sua família. E ele sabia que a sua família tinha uma vida semelhante à dele. Então ele diz para Abraão, verso 27, diz assim: Abraão, eu te suplico, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Esse homem aqui, ele está lembrando da sua família. Então, uma das coisas que acontece para quem vai para o lugar de sofrimento é a solidão. E aqui ele está lembrando que ele podia ter tido uma vida melhor, mas que os seus irmãos estavam caindo no mesmo erro que ele. Então ele diz: olha, manda alguém lá. Avisa eles que eles precisam modificar de vida, ou nas palavras de Jesus, nas palavras de João Batista, ou nas palavras dos profetas do Antigo Testamento, arrependam-se
Então este homem, ele sabia da realidade do seu sofrimento, esse homem teve a sua memória ativada, melhorada, para as possibilidades que ele teve que perdeu. Ele se lembra da sua família que estava numa vida semelhante à sua, sem querer saber das coisas de Deus. Mas Abraão, você segue o texto dizendo, ó, isso não é possível. E Abraão diz, olha, lá, aqui tem um abismo, né? Quem está lá não pode passar de um lado para o outro. Além do mais, é impossível de alguém ressuscitar para ir falar essas coisas. O texto quer dizer isso. Mas vejam só. Da mesma forma que a pessoa que foi levada para esse lugar de sofrimento, a Bíblia chama de Hades, lugar de morte, lugar de sofrimento. Aqueles que foram para o paraíso, como aquele ladrão que estava na cruz, como eu falei, ou como Lázaro, e todas aquelas pessoas que já morreram em Cristo Jesus, porque a Bíblia nos assegura isso, o próprio Jesus assegura isto, estas pessoas no paraíso, elas também sofrem transformações na sua mente. Então quem chega no paraíso, a pessoa ela vai esquecer dos sofrimentos aqui da terra. Ou o sofrimento, as lembranças daqui da terra, aquilo não causa nenhuma dificuldade, mas no seu coração. Isso é um exemplo assim também do perdão, quando eu for falar. E muitas pessoas, quando terminam um relacionamento, aquelas pessoas até falam, não, já perdoei. Mas se alguém fala no nome daquela pessoa, aí a pessoa perde o dia. Ou se vê aquela pessoa, cresce uma ira dentro. Então o perdão, ele se concretiza quando alguém fala ou a pessoa vê, aquilo já não traz mais amargura, não traz uma revolta, não traz ira no seu coração. Isso realmente é o perdão. Você já olha para aquela pessoa com misericórdia. Então lá no paraíso, nós teremos a nossa memória, as nossas memórias, as coisas boas, elas serão ativadas. Nós seremos libertos das preocupações aqui da terra. Eu contei a história aqui na Bíblia, que nós lemos de Lucas 16, e falei de 2 vizinhos. Imagine que uma pessoa que morre, se aquele rico e o Lázaro tivesse morrido de Covid, como hoje está tão comum, você perde um vizinho por Covid, perde um familiar de Covid, e aí lá no paraíso a pessoa vai estar assim, meu Deus, será que tomaram vacina? Será que vão chegar? Será que teve vacina para todo mundo? Então essas preocupações, elas serão deletadas da nossa mente. Uma coisa também que vai ser deletada da nossa mente vão ser as frustrações. Mesmo aquelas pessoas que tiveram sofrimentos, que tiveram frustrações familiares, que tiveram grandes dificuldades, que a vida foi de sofrimento. E nós estamos cercados de pessoas que são abusadas por padrasto, por parente e tudo mais. A pessoa não vai levar essas frustrações para o paraíso. Porque ali não é lugar dessas memórias tristes, porque senão ali naquele lugar a pessoa ia estar sofrendo. Ali também a pessoa será liberta dos seus medos. Porque uma das coisas nesse tempo que nós vivemos são os medos que nós temos. Temos medo de assalto, medo da morte, medo de doença, medo de tantas coisas. O medo é uma coisa que atormenta. E esses tempos eu fui fazer um culto fúnebre e os familiares não entraram. Muitos não entraram na funerária. E algumas pessoas disseram, olha, o fulano e o Beltrano estão lá no carro, mas eles não têm coragem de entrar nem em funerária. Então, esses medos, eles serão tirados. Porque a palavra de Deus nos assegura isso é que eu quero ler aqui com vocês, em Apocalipse 21, falando do grande dia, e aqui já será quando Cristo voltar e todas as coisas forem transformadas ou criadas novas, ele diz o seguinte, verso 3, 21, 3. Ouvi uma forte voz que vinha do céu, que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Quando a Bíblia fala de tabernáculo, imagine casa. O apóstolo Pedro fala de tabernáculo como se fosse também o corpo. O corpo, mas aqui está se referindo à casa. Agora a casa de Deus, ou tabernáculo de Deus, está com os homens, e com eles viverá. Aquele texto de Jesus, que eu menciono outras vezes também,
na casa de meu pai há muitas moradas, João 14, verso 2. Então, as moradas que Deus já fez para nós, antes dele dizer, haja luz e houve luz, Deus já pensava em você, Deus já pensava em mim, e Deus já preparou este lugar para nós. Então, nós vamos ter a possibilidade de ter acesso direto ao Pai, porque o Pai vai estar no meio de nós. Aí ele diz aqui, olha, nesse momento, eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as antigas coisas já passaram. Isso aqui é extraordinário para nós. Então, a morte, o medo da morte, o medo, as dores, o sofrimento, todas essas coisas são aqui da terra. Porque quem está no paraíso já é consolado pelo Senhor. O apóstolo Paulo também, ele fala um texto em 1 Coríntios, o 1 Coríntios capítulo 13 é o capítulo do amor. E quando o apóstolo Paulo vai tratando a respeito dessas coisas, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, e ele vai descrevendo essas coisas, mas ele fala para nós, no versículo 12, o seguinte, 1 Coríntios 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Olha só, nós conhecemos Jesus, ou nós conhecemos as coisas de Deus, apenas como um reflexo de um espelho. E quando o apóstolo Paulo se refere a essa visão que nós temos, o reflexo do espelho, naquele primeiro século não existia ainda o espelho de vidro como nós temos hoje. O espelho de vidro que nós temos hoje surgiu por volta do século XIV da nossa era. E naquela época, o espelho de vidro era um metal, um bronze polido que as pessoas olhavam. E Paulo diz assim, olha, a imagem é distorcida. Você pode olhar para um reflexo aqui no interior, as pessoas, ou no interior do Nordeste, as pessoas usam até areia para deixar a panela bem brilhosa ou essas coisas. Mas ali você não consegue ter o reflexo perfeito, uma imagem perfeita de vocês. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, hoje aqui na Terra, nós temos um conhecimento como reflexo, o conhecimento é pequeno, ou o conhecimento de certa forma é distorcido, não é uma imagem completa. Mas ele diz aqui, olha, mas nós teremos essa imagem completa. Uma outra coisa também que acontece com a gente, quando nós estamos no paraíso, o escritor a carta aos Hebreus, no livro de Hebreus, ele, quando vem falando a respeito do que acontece depois que nós morremos, aí ele vem falando o seguinte, ó, é um texto também um pouco semelhante com o lá de Apocalipse que nós lemos, mas ele diz o seguinte, quando nós chegarmos em Monte Sião, a Jerusalém celestial, versículo 22, Hebreus 13, 22. Aí ele vai dizendo o seguinte, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegarão a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ou seja, quem vai para o paraíso, quem morre com Cristo Jesus, terá o seu espírito aperfeiçoado. Como eu falei para vocês, nós não vamos ter medo, nós não vamos ter preocupações, e essas lembranças que hoje nos trazem sofrimento, trazem angústia, elas serão deletadas de nós. Aí o texto maravilhoso que nós temos é Jesus falando para nós em João 10, 10. Ele fala, o ladrão, quer dizer, Satanás, só vem roubar, matar e destruir. Eu venho para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Esta vida que Jesus fala é a vida plena. E ninguém pode ter uma vida plena se tiver em sofrimento. Ninguém tem uma vida plena se tiver em angústia. Porque o sofrimento, ele é aqui da terra. Esse sofrimento é natural, porque Jesus também fala aqui em João 16, verso 33, ele orientando os seus discípulos, já próximo da sua partida, ele diz o seguinte, eu lhe disse essas coisas para que vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo.
eu venci o mundo. Então Jesus, ele venceu as dores, venceu as dificuldades, venceu a morte, venceu o falso profeta, como nós lemos lá no Apocalipse. Então Jesus aqui, olha, Jesus dizendo, olha, vocês tenham ânimo, tenham coragem, tenham esperança. Ou melhor, sosseguem o espírito de vocês, que é o texto que ele vem falando lá do capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, ou não se preocupem, não tenham medo, tenham coragem, vivam na esperança. Mas esse texto, ele segue, e o capítulo 17 e o versículo 20, Jesus no capítulo 17, ele está orando ao Pai e faz uma oração extraordinária. E ele ora pelos seus discípulos que vão ficar. Diz assim, Pai, olha, aqui estão eles. O Senhor sabe que eu estou partindo, mas eles precisam do Senhor. E no verso 20, Jesus diz uma coisa extraordinária para nós. Ele diz assim, a minha oração não é apenas por eles. Ou seja, para aqueles discípulos que estavam ali ao seu redor e ele estava orando. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus está dizendo, olha Pai, eu estou orando por eles, mas eles vão sair e vão falar do Senhor, falar de mim para que creiam em mim. E eu oro também por esses que vão crer. Eu oro por esses que vão crer. E Jesus está dizendo aqui, olha, por essa mensagem, pela mensagem dele. E que coisa extraordinária nesse tempo de grande sofrimento, nesse tempo em que as pessoas estão desesperançosas. Nós, você e eu, continuarmos levando esta palavra de Jesus, a palavra de esperança. Em Jesus Cristo, a esperança. Jesus Cristo tem a vida eterna. Essa é a vida abundante. Este é o céu que Deus promete para nós. Este é o céu que Jesus Cristo diz assim, orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Eu quero concluir esta meditação dizendo para você o seguinte a respeito da relação pai e filho. O rei Davi, ele teve grandes dificuldades na sua família. O rei Davi, por ter várias mulheres, ele teve aproximadamente 20 filhos de mulheres diferentes. Então os filhos, eles eram meio-irmãos. E esses meio-irmãos, eles já brigavam com Davi pelo trono. Nós temos um caso de um que violentou a própria irmã, ou a própria meia-irmã, e depois a desprezou. O irmão dessa meia-irmã depois foi e matou esse. Então a família de Davi foi uma família complicada, uma família talvez moderna, nós podemos dizer assim, em que a briga de irmãos, a briga por herança, a briga por tantas coisas. E Davi no Salmo 27, ele está pensando em Deus, pensando no cuidado de Deus, e ele diz no versículo 10 uma coisa que nós devemos guardar no nosso coração. Ele diz assim, olha, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, me abandonem, me larguem, Deus vai cuidar de mim. Porque Davi tinha um conhecimento maravilhoso e grandioso do Deus que ele cria. Ele diz, olha, ainda que eu seja desprezado, ainda que eu seja abandonado, ainda que eu seja largado por aí, e que palavras atuais também são essas. Ele diz assim, olha, o meu Deus vai cuidar de mim. Então, eu quero que você olhe, repito aqui mais uma vez, com misericórdia por seu pai se você teve dificuldade. Mas eu quero que você olhe com amor, com paixão para o Deus Pai e para este local que Ele preparou para nós. Encha a sua esperança do céu. Coloque o seu foco no céu. Coloque o seu foco nas coisas eternas. E viva para agradar e obedecer a esse grande Deus que tem coisas maravilhosas para nós. Deus nos abençoe.